A gente está aí com o 3 e Atlas e com acontecimentos no céu e na terra, né? No céu e na terra. E essa semana, o irmão Miros, consegue me mandar, irmão Miros, aquela imagem do 3 e Atlas passando por uma tempestade solar e não derretendo? Se fosse uma espaçonave, como é que suportou o calor do Sol? Que tecnologia é essa? Que o Sol não derreteu. E aí está se gerando, irmãos, tanta coisa sobre esse 3 e Atlas. E eu vou dizer, novamente, a gente está dentro de uma era de engano profundo. Profundo, tá? E eu já vi, eu tô vendo crentes acreditando que nós vamos ser invadidos por extraterrestres. Teve o irmão, acho que foi o Diego, né, que citou aí, que acreditar na NASA é a mesma coisa que acreditar na Rede Globo. Eu gostei da colocação dele, né? Mas a gente precisa estar alerta, né? Hoje foi comprovado aí que está havendo uma rachadura dentro do oceano. Olha lá, ó. NASA emite alerta vermelho para o mundo após o cometa mudar a trajetória. A NASA confirmou nesta segunda-feira a ativação do protocolo de defesa planetária após os astrônomos detectarem uma mudança inesperada na trajetória do cometa 3 e Atlas. Um objeto interestelar que cruza o sistema solar a cerca de 221 mil quilômetros por hora. A decisão foi comunicada em boletim oficial pelo sistema, né, ligado à Universidade de Harvard e à União Astronômica Internacional. Então, eles estão dizendo sobre combustão, como se fosse combustível. Eles estão falando sobre que ele, através dessa combustão, dessa mudança de rota, se esconde o que realmente existe dentro, que eles já sabem que estão sendo observados e tal. E a gente sabe, irmãos, que a agenda dos UFOs, ela é real, né? E ela não é uma agenda nova. Quem aqui é do tempo de Guerra nas Estrelas? Guerra nas Estrelas, né? Tem os que eram fãs dos Guerras nas Estrelas. Aí nós temos muitos desenhos animados, filmes, que estão programando a mente da população para uma invasão alienígena. Uma invasão alienígena. Então, tem muita gente que acredita nessa possibilidade. Que é uma possibilidade, irmãos, né? Que muita gente tem como real, né? Real, mas ela sai muito da lógica. Muito da lógica. Olha só, irmão Miros mandou. Irmão Miros, manda novamente que
Ah, não, peraí. Ó, essa imagem aqui que está intrigando também, porque o que eles estão dizendo, como não derreteu? Essa é a fala. Como não derreteu? Porque parece que houve uma erupção no Sol, e se essa imagem é real, estava muito próxima ao Sol. Olha lá, ó. Tá vendo? Tá vendo ali a erupção? Ó? Como é que passa sem... Olha só. É algo para se pensar, né? É algo para se pensar. Porque a gente está tendo tantos fenômenos acontecendo, né? E a comunidade científica está pirada com isso. Mas veja, irmãos, a gente teve... a gente está muitas vezes vibrado em coisas, e uma das maiores formas de domínio é o medo. E eu tenho tentado em todas as lives tirar o medo da mente de muita gente, porque tem muita gente que ele vibra no medo. E o medo nos paralisa, irmãos. O medo nos paralisa. Agora imagine o pânico que pode se gerar. Irmãos, ele já tem tecnologia. Nós temos tecnologia reversa. Nós temos holografia, capacidade de criar imagens e sons do que se quiser no espaço. Então, eu digo para vocês que muita gente está vivendo debaixo do jugo do medo e não consegue fazer mais nada a não ser pensar somente em caos, somente em tragédia, somente em coisas ruins. Irmãos, que o apocalipse vai acontecer, isso é uma realidade. É uma realidade, você pode ter certeza que vai acontecer. Porque está escrito, Jesus disse, vai passar o céu e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Não hão de passar. Então, que a terra ela está contaminada e amaldiçoada é uma realidade, irmãos, é bíblico. O mundo que você vê que parece maravilhoso, né? As imagens que nós temos do planeta Terra, um lugar lindo. Este lugar lindo, primeiro que não é nem 5% do que será a nossa morada eterna, Nova Jerusalém. Só que a terra, por estar contaminada por causa do pecado, ela está reservada para o fogo. Tudo será aniquilado e destruído. É por isso que Deus permitiu a construção de tantas bombas, mísseis. Tudo que está preparado para a própria destruição do planeta. Então não adianta a gente pensar que vamos salvar o planeta Terra. A Terra já está contaminada. Veja, isso está na Bíblia, tá? E o problema é que quem contamina... Vamos ler esse texto aqui, que é importante. Isaías capítulo 24.
Isaías 24. Olha o que diz. Versículo 4 a seguir. Olha só. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enlarguecem os mais altos do povo da terra. Agora, olha o que diz o verso 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Agora, olha o que diz o verso de número 6. Versículo 6, Isaías 24. Por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Olha o que diz Isaías 24, 6. Por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. E aí vem, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Então a gente sabe que Sol, Lua e Estrela foram criados para sinais. Isso está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 14 e 15. Jesus disse em Lucas 21, 25, haverá sinais no Sol, na Lua, nas estrelas. Olha só o que Jesus disse. Haverá sinais no Sol, na Lua, nas estrelas. E aí Jesus disse, na terra haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Jesus viu homens desmaiando de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Então, se está escrito, vai acontecer e está acontecendo. Só que junto com os acontecimentos proféticos, nós estamos numa era de engano. E eu tenho batido nessa tecla com vocês. Um dos dons que mais a igreja está precisando nesses dias é o discernimento de espírito, para não ser enganado. Para você não ser enganado, para você não ser enganada, para você não ser enganado, não ser enganada, a gente precisa ter discernimento de espírito. Discernimento. Porque tem muita coisa. Veja que eu falei esses dias, irmãos, tem coisa que parece real que você vê na internet e é fake news. É fake news. Então, olha aí, essa aqui é a matéria dessa semana. A Terra está rachando, o ultrassom revela placa oceânica com rasgo de 5 quilômetros de profundidade. Estudo inédito documenta colapso gradual da placa tectônica na costa do Canadá. Processo mostra como as placas que formam o fundo do oceano podem se desintegrar. Os cientistas documentaram pela primeira vez o colapso gradual da placa tectônica em Cascadia, no Oceano Pacífico, próximo à costa do Canadá. A descoberta revela que, em vez de parar de uma vez, a placa oceânica está se rasgando e fragmentando aos poucos. Isso é um processo inédito de se observar em tempo real.
A região afetada fica próxima à ilha de Vancouver, onde duas pequenas placas chamadas Explorer e Juan de Fuca mergulham para baixo da placa norte-americana. Esse é um dos poucos lugares do mundo onde esse fim de placa está acontecendo agora. Então, veja bem, irmãos, está acontecendo. As placas tectônicas são como grandes pedaços da crosta terrestre que se movimentam quando uma placa mergulha sobre a outra. Esse processo se chama subducção. Para que isso funcione, é preciso que o peso da parte que já afundou puxe o resto para baixo. Mas esse processo pode parar quando chega um material novo e mais leve na área. O problema acontece quando uma região onde nasce crosta oceânica viva se aproxima do local onde a placa mergulha. Esse material novo e mais leve é fraco. Dessa forma, a placa Explorer já mostra sinais de que está perdendo força. Ela se move apenas 2 centímetros por ano, enquanto a placa vizinha avança mais de 4 centímetros por ano. Uma tesoura gigante cortando a placa, o que está causando a quebra é uma grande falha geológica chamada zona de falha de Nótica. Ela funciona como uma linha divisória que está separando as placas. Então, a gente sabe que tem isso aqui é uma falha que está se registrando ao vivo, e foi noticiado essa semana. Mas, irmãos, a gente tem uma das placas tectônicas mais assombrosas que existe, é a que está na Califórnia, né? Então, a gente está vivendo dentro de uma era de tantos acontecimentos e tantos sinais, que é um tempo que nós precisamos olhar para tudo que está acontecendo e nos despertarmos um pouco para cima, né? Que as pessoas só estão tomadas pela terra. Então, quando a gente fala de volta de Jesus nesses dias, de juízo de Deus, de Apocalipse, só quem acredita nisso são aqueles que estão se preparando. Mas muita gente, a gente vê que está assim, como que se nada tivesse acontecido. Parece que as pessoas estão hipnotizadas. Só que não são apenas... É uma hipnose coletiva, irmãos. A gente tem vivido esse tempo, né? Você tenta acordar as pessoas, você tenta mostrar para as pessoas... E eu estou dizendo pessoas crentes, que andam com a Bíblia debaixo do braço, teólogos, pessoas que conhecem grego, conhecem hebraico, conhecem aramaico, pessoas que leram vários livros. Quando você mostra a era apocalíptica que está se manifestando diante de nós, eles não acreditam em nada. E cada dia está mais difícil acreditar na volta de Jesus, no arrebatamento da igreja, porque cada dia mais, irmãos, as pessoas estão carnais. Imagine, como é que uma pessoa carnal vai entender algo tão espiritual? Que não adianta você olhar para tudo que está acontecendo com olhos naturais ou olhos espirituais e não temer. Existe o temor de Deus, não é medo, é respeito. É Deus trazendo a sua ira sobre a terra. A ira de Deus se aproxima. Eu vou repetir, a ira de Deus se aproxima. Nós estamos muito próximos do grande e terrível dia do Senhor. Só há livramento para fiel. Só há avivamento, só há despertamento, né? Estamos falando de avivamento. Não existe avivamento mundial antes do arrebatamento, meu irmão. Isso é totalmente antibíblico. Você pregar sobre um despertamento espiritual nessa última hora. É totalmente antibíblico. Se o povo não acordou na pandemia, que ficou todo mundo dentro de casa, comendo, bebendo, dormindo,
proibido de sair, de andar, de cultuar, como esperar um avivamento se está tudo andando de uma forma muito, muito tranquila para muita gente? Então, assim, a gente precisa nos manter acordado, já é um desafio. Nos manter acordado e tentar acordar pelo menos as pessoas que estão à nossa volta. Porque eu vou dizer algo muito sério aqui, irmãos. Dormir no tempo que nós estamos vivendo é perigoso demais. É perigoso demais. Dormir no tempo que nós estamos vivendo é perigoso demais. Você não ter azeite em reserva, relacionamento com o Espírito no tempo que nós estamos vivendo é perigoso demais. Você não ter a tua consciência limpa é perigoso demais. Então vamos nos aproximar de Deus em nome de Jesus.